Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje, no nosso Juntos Cada Manhã, nós estaremos meditando em Atos capítulo 3 e capítulo 4. Queridos, chama-nos a atenção o verso 1 do capítulo 3 de Atos, quando nós vemos os discípulos indo para o templo para orar. Mas o que nos chama a atenção é que está escrito assim: subiam ao templo à hora da oração. Ou seja, eles costumavam orar no período determinado. Eles tinham em suas agendas um horário para se dedicarem à oração. E aqui, no verso 1, nós vemos, às 15 horas, eles entravam no templo para orar todos os dias. Outra versão diz, à hora determinada. Assim como vimos, como nós os vimos orando no capítulo 1 por cerca de 10 dias, nós os vemos orando agora diariamente. Nós vemos que a oração fazia parte da agenda deles. A prioridade deles era estar em comunhão com o Pai. Eles haviam aprendido com Jesus que através da oração eles mantinham uma vida de poder, porque estavam conectados com o Deus Todo-Poderoso, ou seja, estavam conectados com a fonte do poder, mas também, ao mesmo tempo, estavam conectados com o Pai amoroso que se importa com os seus filhos. Eles haviam aprendido que o mesmo Deus Criador, que o mesmo Deus que habita na eternidade, era também o Pai amoroso, que estava o tempo todo pronto para ouvir suas necessidades. No verso 6, nós descobrimos que os primeiros discípulos não tinham bens, mas tinham poder. Tudo o que eles queriam era estar com o Pai. Muitos de nós, meus amados irmãos, hoje em dia, temos dinheiro e alguns de nós até mais do que o necessário, mas nós não temos nenhum poder. Que triste realidade! Os discípulos do primeiro século não tinham dinheiro, mas tinham poder. Hoje, nós não temos poder e temos dinheiro. Parece que alguma coisa está errada. Parece que alguma coisa está invertida. A nossa prioridade está em ter bens e não em ser cheios do poder do Espírito Santo. Com isso, nós gastamos tempo trabalhando e nas horas de folga nós cuidamos do físico. Nós conseguimos arrumar muito trabalho, se possível 2 ou 3 empregos, porque para nós o importante é ter nos nossos dias, não é? E não ser. E nas horas de folga, cuidar do físico, mas nos esquecemos de arrumar um tempo para cuidarmos do espírito. Nós cuidamos do corpo que há de perecer e descuidamos do espírito que é eterno. Como consequência da vida de oração de Pedro e João, eles, pelo poder de Deus, curaram um paralítico. O nome de Jesus foi glorificado, mas isto porque eles estavam cheios de poder. E o desfecho está no capítulo 4, verso 4, onde o número dos discípulos se elevou para quase 5.000. Então vejam, meus amados,
o resultado de uma vida de oração. Vejam o resultado de ter tempo para Deus, de ter um horário na agenda, um encontro marcado com Deus. Meus queridos, os discípulos que haviam sido presos por causa do Evangelho, em Atos 4:3, porque devido ao milagre que fizeram, os religiosos invejosos ou movidos de invejas, os colocam na prisão. 4:3. Mas agora eles são colocados em liberdade no capítulo 4:23. E em 4:24, eles, com os demais discípulos, entram em oração. Eles ficam um determinado tempo orando, e lá está registrada a oração que eles fazem. E a oração termina com o lugar onde eles estavam orando tremendo. Isto é, a terra tremeu onde eles estavam, ou no local onde estavam, porque todos estavam orando com poder. E como resultado, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus queridos, e quando nós oramos, acontece algo de extraordinário? Meus queridos, treme alguma coisa quando nós oramos? Parece que não. Nós não temos poder mais hoje. O que acontece é que nós trememos diante dos problemas, porque nós não temos uma vida de oração. Então, diante de qualquer problema, nós trememos e nós entramos em pânico, porque nós estamos descuidando da vida espiritual. Então, é necessário nos arrependermos e voltarmos a uma vida de oração. Amados, os discípulos tinham em suas agendas como prioridade a oração. E nós estamos dando prioridade à oração? Gostaríamos de convidar você a refletir sobre o assunto e chamar a sua família, sua esposa, seus filhos para uma reunião de oração todos os dias, não é? E vocês verão que a família de vocês experimentará bênçãos sem medidas. Agora, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, receba Jesus como Salvador e experimente as bênçãos celestiais que estão à sua disposição. Então Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. E esta vida abundante é uma vida com qualidade já nesta terra. E depois que você fizer isso, terá todo o prazer em gastar tempo diante do Criador, falando com Ele, colocando diante dele as suas necessidades, seus sonhos, seus projetos, sua família, e você verá que vale a pena ter tempo para Deus. Vale a pena separar tempo para a oração, pois é através da oração que nós falamos com Deus. E através da leitura bíblica, Deus fala conosco. Que Deus o abençoe, meu amado irmão. Que Deus abençoe, meu querido amigo. E que você possa fazer da sua vida uma vida de oração. Lembre, dê prioridade ao Espírito que é eterno, ou seja, a vida espiritual, as coisas da alma, como diz algum, porque este corpo é o invólucro e ele deverá voltar para a terra, mas o Espírito deverá voltar para Deus aprovado diante do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, com toda a sua família, e tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.